O sino tocou, todos os alunos correram para suas salas de aula e Pedro também o fez. Era o primeiro dia de escola para Pedro. Ele nunca tinha ido à escola antes em sua vida. Pedro tinha 15 anos e era filho de um lenhador chamado José. Tanto Pedro quanto José moravam no alto da colina. Nos primeiros anos, Pedro ajudou seu pai a cortar madeira nas colinas. Essa madeira era vendida na cidade para sustentar a família e mantê-los aquecidos em sua cabana. Devido à extrema pobreza, José não podia pagar a escola para o filho, embora sonhasse com isso constantemente. Pedro sempre ajudou seu pai e aprendeu o trabalho de lenhador. Ele era perito em afiar o machado e acertar as árvores nos lugares certos. Pedro nunca teve amigos e nunca tinha ido à cidade. Desde o nascimento até agora, ele só cortava árvores e carregava lenha. Um dia, José contou a Pedro sobre seus planos de enviá-lo à escola. "O que é escola?" perguntou Pedro. José apontou para o prédio vermelho no final da colina e disse: "Aquilo é uma escola, e lá você terá educação. Com educação, você se tornará inteligente e encontrará um trabalho melhor do que este", respondeu José. Pedro não tinha certeza se entendeu o que seu pai quis dizer. Ele apenas concordou com a cabeça. Ele não sabia se existia um trabalho melhor do que cortar e carregar madeira, pois nunca tinha visto nenhum, morando no topo da colina. Um dia, Pedro estava na sala de aula com todos os novos alunos. O professor entrou na sala e todos cumprimentaram com respeito. Pedro fez o mesmo. O professor anunciou que, naquele dia, cada aluno deveria contar à classe qual era sua ambição na vida. Pedro nunca tinha ouvido a palavra ambição antes em sua vida. Seu pai apenas lhe dissera que ele aprenderia algo na escola. Os alunos se levantaram um por um, expressando ambições como ser piloto, médico, engenheiro ou soldado. Quando chegou a vez de Pedro, ele ficou em branco. O professor perguntou a Pedro qual era sua ambição na vida, e Pedro perguntou ao professor: "Professor, o que é ambição?" A classe toda explodiu em risos. O professor silenciou a classe e explicou a Pedro que ambição era algo que ele queria realizar na vida, algo que ele queria fazer ou se tornar. Pedro ainda permanecia em branco. Toda a sua vida ele cortara madeira e carregara lenha. Ele não sabia que existia algo chamado ambição, algo que ele precisava buscar e que estava além de seu alcance, conforme a definição dada a ele. Pedro respondeu lentamente: "Eu não tenho ambição. Eu corto madeira e carrego galhos das árvores da colina com meu pai. Trabalhamos durante o dia, comemos à noite e dormimos à noite. Não há mais nada do que isso. Eu e meu pai realizamos tudo o que planejamos de manhã até a noite." A classe inteira começou a rir novamente. O professor silenciou a classe mais uma vez. Pedro não estava mentindo. As crianças eram apenas condicionadas a rir de algo que não conheciam. O professor disse a Pedro: "Você deve ter uma ambição. Sem ambição, você é uma pessoa sem objetivo, uma pessoa vazia que falta senso de direção." Pedro mergulhou em pensamentos. Ele não conseguia entender por que o professor estava pedindo a ele para imaginar algo, um objetivo ou um destino. Não fazia sentido para ele. Toda a sua vida, ele pensou que cortar madeira de manhã e dormir à noite era tudo o que precisava ser feito. Agora, ele estava sendo informado de que havia algo mais a ser feito, algo que ainda não tinha sido feito e que ele precisava fazer porque nasceu sem isso e deveria obtê-lo. O professor continuou: "Você tem que seguir o caminho, Pedro. Você tem que trabalhar duro. Se continuar trabalhando duro, um dia certamente alcançará seu destino." Mas Pedro perguntou: "Qual estrada ou destino?" O professor ficou impaciente. "A estrada para o seu objetivo final, seu destino, sua verdadeira casa." Pedro pensou consigo mesmo: "Por que estou sendo pedido para trabalhar duro em um caminho para ir a um lugar para o qual eu não quero ir? Chamam esse lugar de objetivo, destino, acham que todos devem continuar andando nesse caminho para chegar lá. Mas e se eu não quiser alcançar meu objetivo? E se eu não quiser alcançar o destino? Nem sei o quão longe está. E se eu chegar lá, como saberei que cheguei? Sento e fico esperando, ou fico entediado e sigo além, ou volto para onde comecei. Não sinto que preciso andar tanto para um lugar que não parece mais bonito do que minha casa no topo da colina. É obrigatório para todos seguirem em direção a OS seus objetivos? E quanto às pessoas que escolhem não seguir? São chamadas sem direção. Mas o que importa se alguém já está em seu destino? Isso é uma ideia horrível
estar em seu destino sem percorrer um caminho de dificuldade e dor. Os alunos continuaram rindo enquanto Pedro parecia imerso em seus pensamentos. O professor continuou: Pedro, você não tem nenhum objetivo. Sim, tenho, respondeu Pedro de repente. O professor sorriu. Finalmente um aluno havia entendido a mensagem. Então, qual é sua ambição? Qual é seu objetivo? Qual é seu destino, Pedro? Perguntou o professor com curiosidade. Pedro respondeu, olhando pela janela como se uma profunda imaginação estivesse acontecendo em sua mente. Ele disse: Eu quero cortar a madeira de manhã, beber meu chá à noite e dormir à noite. O professor disse: Não, isso não é uma ambição, Pedro, porque você já está fazendo isso. Pedro respondeu: Sim, não é ótimo? Porque eu já alcancei meu destino. O professor ficou irritado e dispensou a classe. Pedro parecia confuso e sem resposta. Naquela noite, Pedro contou a seu pai, José, o que aconteceu na escola. Pai, estamos cortando a madeira das árvores que já estão aqui, mas a escola está me dizendo para cortar a madeira das árvores que não estão lá. Eles estão pedindo a todos para primeiro plantar uma árvore, esperar ela crescer e depois cortar a madeira, algo que estamos fazendo agora sem plantar uma. José riu da resposta inteligente de uma pergunta tão simples. Ele perguntou a Pedro como ele se sentia sobre sua vida. Pedro estava feliz cortando madeira, pois era tudo o que ele tinha feito. Ele encontrava satisfação e felicidade em seu trabalho. Mas o novo mundo na escola, chamado ambição, estava dizendo a ele que felicidade e satisfação não deveriam ser alcançadas tão facilmente, mas após muito trabalho árduo e dor. Você nunca pode estar já em seu objetivo no início da vida. A calma sempre deve estar longe de você. E você deve percorrer esse caminho para alcançar esses sentimentos, apenas para perceber que quando chegar lá, não há nada lá, e você poderia ter todos esses sentimentos de qualquer ponto em sua jornada ou sem uma jornada. Diga a eles o que eles querem ouvir, Pedro. Eles também têm ambições de serem professores bem-sucedidos, disse José, rindo, e deixou seu filho sozinho para ponderar seus pensamentos nas noites na colina. No dia seguinte, na escola, Pedro foi o primeiro aluno a continuar de onde o professor havia parado no dia anterior. Pensei sobre isso e sinto que quero ser médico, disse Pedro. O professor sorriu e aplaudiu Pedro enquanto ele voltava ao seu lugar, e a aula continuou. Pedro olhou pela janela e viu que estava chovendo, e nuvens cinzentas rugiam no céu. As nuvens nunca se moviam em uma única direção. Elas apenas se moviam, e a chuva não caía em nenhuma direção específica. Simplesmente chovia. A grama não crescia em nenhum padrão específico, simplesmente crescia. Nenhum desses elementos na natureza parecia ter um plano. Eles apenas eram verdadeiros à sua natureza real. Então ele viu um jardineiro cortando a grama em um belo design para dar forma a ela. Ele percebeu que os humanos não podiam viver com a natureza sem modificá-la, e os próprios humanos são parte dessa natureza ironicamente. Você vê na sua vida, realmente há um caminho para você seguir. Existe um objetivo para você alcançar? Você está cortando a grama em um design ou está apenas deixando a grama da vida crescer? Você está deixando a chuva da vida cair? Você está deixando a árvore da vida crescer? Está tudo bem ter ambições e está tudo bem estar feliz onde você está agora. A vida está continuamente evoluindo, novas coisas são descobertas, novas formas de vida são descobertas a cada dia, a cada segundo neste universo. Espero que essa história de motivação tenha sido útil. Muito obrigado por assistir e fique abençoado.